O sistema de repente me disse que eu poderia trocar os 100 quilos do meu corpo por qualquer coisa. Ele pensou que eu trocaria por um projeto de beleza. Afinal, minha irmã é a rainha da beleza da escola. Meu irmão é uma estrela em ascensão. Mas ele não esperava que eu trocasse sem hesitar por cura. Eu quero trocar por cura. O sistema pareceu travar por um momento. Por quê? Eu balancei minha cabeça meio entorpecido. Eu também não consigo explicar. Só sinto como se minha cabeça estivesse coberta de coisas o dia todo. Muitas coisas estão vagamente confusas e eu não consigo me lembrar claramente. Eu me agachei. Depois de alguns segundos, adicionei outra frase. É porque sou burro. Eu sofri muitas perdas. O sistema parou de perguntar depois de ouvir. Tudo bem. Cura, então que seja cura. A regra é 1 quilo de peso por 1 ponto de cura. Quantos pontos eu planejo trocar? Eu não tenho absolutamente nenhuma ideia sobre essa regra de conversão. Só posso perguntar cautelosamente. 250 din, está bem? O sistema instantaneamente ficou em silêncio. Depois de um bom tempo, soltou um longo suspiro. Meu caro anfitrião, eu sou um sistema de troca de peso por benefícios. Não sou um serviço funerário completo. Eu estava querendo me converter completamente em outra coisa. Assim que terminei de falar, o sistema finalmente percebeu. Com meu nível de inteligência atual, não consigo entender ironia ou sarcasmo. Então, ele pacientemente começou a explicar. Meu peso atual é de 130 quilos. Convertendo, são 260 din. Se eu quisesse trocar 250 din de peso, só me restariam 10 din. E então, eu pretendia me transformar em pura massa encefálica? Ou queria voltar para a fábrica para ser refeito? Desta vez, finalmente entendi. Meu rosto se encheu de decepção. Ah, é assim? Então troque o máximo que puder. O sistema claramente soltou um suspiro de alívio. Mestre, posso trocar no máximo 70 quilos atualmente. Isso dá 70 pontos de cura. Confirmar a troca? Só 70 pontos? Essa cura será suficiente? O sistema pareceu um pouco impotente. Mestre, minha cura atual é 68. Mais 70 pontos, dá 138. E a definição de gênio para os humanos é 140 de cura. Meus olhos brilharam instantaneamente. Bom. Vou trocar agora, imediatamente. Assim que terminei de falar, uma contagem regressiva fria soou na minha mente. 3, 2. Troca iniciada. Num instante, senti meu corpo todo queimar como fogo. Em seguida, uma dor excruciante e indescritível varreu meu corpo inteiro. Eu não pude evitar, e soltei um grito de partir o coração. A voz do sistema, no entanto, era fria e implacável. O processo de troca é irreversível. Mas fique tranquilo. Não me causará nenhum dano substancial. Gotas de suor enormes rolaram da minha cabeça. A dor estava me enlouquecendo. Mas cerrei os dentes e não disse uma palavra de negação. Depois de 2 minutos e meio completos, a voz do sistema finalmente ressoou lentamente. Hospedeiro, como me sinto agora? Eu não respondi. Em vez disso, arrombei a porta do cubículo e saí correndo. Em seguida, encarei fixamente a figura no espelho. Era um homem de aparência comum. As características faciais podem até ser consideradas um tanto insípidas. A expressão também transmitia um traço de cansaço. Mas eu cobri minha boca com força, emocionado. 2 linhas de lágrimas quentes e escaldantes brotaram dos meus olhos. Aquelas gorduras que me assombraram por 2 vidas agora haviam desaparecido sem deixar vestígios. O abdômen ficou plano e firme. As pernas também pareciam proporcionais e poderosas. Eu murmurei para mim mesmo como se estivesse sonhando. Desde que nasci, eu nunca me senti tão bem. Então eu não pude mais evitar e comecei a rir alto. Mas enquanto ria, meus olhos já estavam cheios de lágrimas. Naquele exato momento, uma memória esquecida de repente invadiu minha mente. Eu me lembro de tudo. Na verdade, eu já morri uma vez. Na vida passada, eu estava atravessando a rua. Um carro descontrolado estava correndo descontroladamente pela rua. Os pedestres ao redor estavam com tanto medo que se esquivaram. Mas eu era muito pesado. Corri muito devagar. Eu simplesmente não consegui escapar. Fui jogado no ar com força pelo carro. No último momento da minha vida, eu só ouvi um comentário frio de um transeunte. Que porco morto e gordo.
Veja o buraco que ele fez no carro. E foi assim que eu morri. E então eu renasci. Mas eu renasci confuso. Vivendo como um tolo. Até hoje. Eu despertei este sistema de troca de peso. No entanto, agora. Meu mundo nunca esteve tão claro como agora. É como um velho celular Nokia. A tela instantaneamente saltou para 10.000 pixels. Foi nesse momento que a voz do sistema soou novamente. Hospedeiro, devo voltar para casa? Eu encarei meu reflexo no espelho. E balancei a cabeça lentamente. Não, não vou voltar. Porque eu já me lembrei de tudo. Aquele lugar simplesmente não é minha casa. Nesse momento, minha aparência é tão comum. Pode-se até dizer que é um pouco feia. Mas meu coração está cheio de uma forte confiança sem precedentes. Novo mundo. Aqui vou eu. Mas quando abri minha carteira, fiquei completamente chocado. Lá dentro estavam 2 notas vermelhas de 100 yuans. Eu quero saber, meus chamados pais nunca me deram um centavo de mesada. E minha irmã, ainda no ensino fundamental, Muiulu, recebia uma mesada de 500 por mês. Meus 2 irmãos também recebiam 200 cada. Eu me lembrei instantaneamente. Na minha vida passada, foi também nesta época. O resultado do simulado do meu segundo irmão foi bom. Meu pai ficou tão feliz que bebeu demais, gritando que ia dar uma festa de aprovação. Acordou no dia seguinte. E imediatamente se arrependeu. No final, mudou para algo casual em casa. Estes 200 é o dinheiro que ele me deu para ir comprar comida. Eu não pisquei nenhuma vez. E coloquei o dinheiro diretamente no meu bolso. Não só isso. Eu descobri com alegria que a carteira de identidade também estava na carteira. Isso é ótimo. Nem preciso voltar para aquela chamada casa. Não há mais razões para ficar. Esses 200 yuans serão meu capital inicial. Fui um burro de carga para a família Mu por 2 vidas. Sair com apenas esses 200 yuans. Eu quase me sinto um bodhisattva vivo. Logo em seguida, fui direto para o mercado local. Gastei 80 yuans. Ainda consegui comprar roupas novas para mim. E sapatos baratos. Depois, corri para o balneário sem parar. Gastei 20 yuans para tomar um banho. E gastei 20 yuans para comprar toalhas e sabão novos. Depois de uma renovação completa de dentro para fora, só me restavam 80 yuans. Nesse momento, o sistema de repente falou: hospedeiro, por que eu não uso peso para trocar por dinheiro para gastar? Eu arqueei as sobrancelhas ao ouvir isso. Eu não disse que o peso só pode ser trocado por meus próprios atributos? O sistema pareceu aliviado. Eu só queria confirmar se minha inteligência recém-adquirida realmente foi creditada. Revirei os olhos, sem paciência. Joguei as roupas velhas na lata de lixo. E fui direto para a estação de trem. 40 yuan. Um bilhete de trem para Yokohama estava na minha mão. Enquanto esperava o trem, comprei outra garrafa de água e um saco de pães cozidos no vapor. O vagão do trem estava abafado e quente. Cheio de gente. Eu estava espremido entre 2 tios enormes. Quase fui esmagado até virar um pedaço de papel. Quando chegou a hora do almoço, o cheiro de macarrão instantâneo no vagão, o cheiro de suor e o cheiro de pés estavam todos misturados. O cheiro era simplesmente nauseante. Mas eu não mudei de expressão. Engoli 4 grandes pães cozidos no vapor com água mineral. Que medo! Assalto sexual? Eu sou tão feio. Assalto financeiro? Eu só tenho essas poucas dezenas de yuan comigo. Essa minha atitude de tanto faz. Deixou o sistema em silêncio. Finalmente, perguntou-me. Eu planejo dormir algumas horas. Eu bocejei preguiçosamente. Então, durma 4 horas primeiro. Assim que as palavras foram ditas, a inevitável sonolência na bunda varreu meu cérebro instantaneamente. Minhas pálpebras ficaram extraordinariamente pesadas. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, eu caí completamente na escuridão sem fim. Eu tive um sonho muito, muito longo. Ou melhor, aquilo não era um sonho. Era minha vida anterior. Eu naquela época. Eu era simplesmente um feioso. A minha altura era de apenas 1,65 m. Mas meu peso era de mais de 100 quilos. Olhando de longe, parecia um grande tanque de água com pernas. Minha família me desprezava. Parentes e amigos zombavam de mim. Colegas na escola também me zoavam. Foi só no ensino médio que fiz meu primeiro amigo na vida.
Sem esperança. Ele não se parecia com Kim Mu-chil. E sua família era muito rica. Ele era a gracinha reconhecida na época. Mas agora que penso nisso, isso nem sequer contava como amizade. Ele só não se juntou aos outros para me intimidar, certo? No entanto, foi por causa dessa pequena bondade que ingenuamente me abri para ele. Mais tarde, por um golpe de sorte, entrei para o mundo do entretenimento para interpretar papéis cômicos. O inesperado foi que, Sem Esperança também entrou nesse mundo. Rapidamente nos tornamos uma dupla de irmãos, ligeiramente famosa no meio. Eu realmente não tinha muito talento, mas eu estava disposto a trabalhar duro, disposto a me esforçar, em interpretar papéis feios e estúpidos. Eu sempre estava na frente. Como resultado, minha fama gradualmente se tornou ainda maior do que a de Sem Esperança. Logo depois, recebi um convite da equipe de Batatas Fritas Felizes. Essa é a melhor equipe de comédia do país. A bilheteria acumulada ultrapassou os bilhões. Eles me convidaram para interpretar o segundo protagonista no novo filme. Isso significa que finalmente não sou mais um figurante descartável. Eu me tornei um ator de verdade. Enquanto eu estava extremamente feliz, a primeira pessoa em que pensei foi em ligar para Mei Shivan, para compartilhar a alegria. Agora, pensando bem, como eu pude ser tão tolo? Como eu não percebi a estranheza na voz dele do outro lado da linha? Na noite anterior ao ocorrido, Mei Shivan de repente me ligou, dizendo que estava me convidando para uma reunião de classe. Eu não tenho nenhum apreço por aqueles meus chamados colegas de classe, mas Mei Shivan continuou me convidando calorosamente. Eu realmente não queria desapontá-lo. Então vesti minha melhor roupa. E ainda estava segurando a respiração, sem querer ser desprezado por aquele grupo de pessoas novamente. Resultado: aquilo se tornou uma humilhação inesquecível para mim. Aquele grupo, meus supostos colegas, todos os fragmentos feios e repugnantes que eu interpretei, abreviado para a humanidade, e então reproduzido em loop na tela grande do hotel. Eles até encontraram vídeos de porcos gordos assustando fantasmas. Eles editaram meus movimentos junto com os do porco, realizando tela dividida esquerda e direita. A música de fundo ainda era aquela canção de porco que se tornou viral em toda a internet. A melodia mágica ressoou por todo o salão. Shen Rushu, a namorada que Mei Shivan desejava. Ela começou a bater palmas e a marcar o ritmo. E Mei Shivan estava ao lado dela. Cobriu a boca e riu secretamente. Até secretamente levantou o polegar para ela. Naquele momento, eu só senti o mundo girar. Todo o sangue do meu corpo correu para o meu cérebro. Meus 10 anos de luta. Minha chamada amizade preciosa. Minha chamada família de origem. Descobri que do começo ao fim era uma piada enorme. O rosto de Mei Shivan ainda exibia aquele sorriso gentil e bondoso. Mas eu não conseguia mais distinguir se aquele sorriso era escárnio ou piedade. Eu simplesmente não conseguia mais distinguir. Justamente nesse momento, meu olhar inadvertidamente caiu em um canto. Aquele homem. Ele está aqui também. Ele está tão impecável como sempre. Frio, inatingível. Ele está ali sentado em silêncio, observando friamente essa farsa com uma expressão vazia. Meus olhos giram lentamente. Não sei como. De repente, meus olhos encontraram os dele. Eram olhos indiferentes, sem nenhuma emoção neles. Nem eu, miserável. Nem essa cena caótica. Não conseguem movê-lo nem um pouco. Ele é como um deus no alto, apreciando friamente essa farsa. Sob o olhar dele, minha última linha de defesa psicológica desmoronou completamente. Eu soltei um grito animalesco e corri para fora do hotel como um louco. Corri para a estrada movimentada. Mas no segundo seguinte, um carro de luxo veio em minha direção. Fui atingido e arremessado para o alto novamente. Minha alma vagava pelo mundo dos homens, observando friamente tudo o que aconteceu a seguir. O motorista culpado pagou aos meus pais 500 mil. E então transferiu toda a responsabilidade para mim, dizendo que eu tinha atravessado o sinal vermelho. Essa compensação tornou-se uma suposta compensação humanitária. E depois que meus pais receberam o dinheiro, eles gastaram ainda mais extravagantemente. Minha morte foi tendência por um tempo, mas rapidamente foi suprimida pelo escândalo de uma celebridade de primeira linha. Foi suprimida. No meu funeral, poucas pessoas vieram participar. Minha família estava comendo sementes de melão, enquanto contava alegremente minha herança.
Minha irmã até reclamou que minhas economias eram muito pequenas. Até comprar um bom cemitério era considerado caro. Nesse momento, um repórter chegou. Ela estava na frente do meu espírito, fingindo derramar algumas lágrimas. O fotógrafo ao lado dela estava tirando fotos freneticamente e sussurrando para lembrá-la de parecer triste e não legal. Porque esses são ótimos materiais para serem tendência amanhã. Este é o fim da minha vida anterior. Quando abri meus olhos novamente, já cheguei a Enchi, a maior base de filmagem de Lansing. O sistema achou que eu iria direto para a cidade cinematográfica. Mas, depois de sair do carro, entrei em uma rua de pedestres discreta e entrei em uma livraria nada chamativa. A livraria parecia velha. Até as letras na placa estavam desbotadas. O dono era um senhor de cabelos brancos, que estava cochilando no balcão. No momento em que o vi, tristeza inundou meu rosto instantaneamente. Alegria e uma profunda saudade. Apressei-me e avancei, e bati levemente na mesa. O vovô acordou assustado, e perguntou sonolento o que eu queria comprar. Mas eu sorri e falei: vovô, eu gostaria de trabalhar aqui. Meia hora depois, eu consegui ficar. O sistema não pôde deixar de me perguntar se eu não conhecia o dono da loja da vida passada. Enquanto eu vagava pela cidade cinematográfica, admitindo abertamente: este lojista feliz. Na vida passada, eu sempre a chamei de vovó HU. Naquela época, eu não tinha um tostão, e me perdi nesta cidade poderosa. Mas quando finalmente ganhei um pouco de fama, quando voltei aqui novamente, a livraria da vovó HU já tinha sumido. Eu perguntei por todos os lados. Só soube da dona da barraca de churrasco da esquina, que a vovó HU estava com uma doença terminal. Sua filha e genro, na verdade, não estavam dispostos a gastar um centavo sequer para dar-lhe tratamento. Uma pessoa idosa tão boa morreu de tanto sofrimento. Depois que ela faleceu, esta livraria também foi vendida. Abri meus olhos lentamente. Este é o fim da minha história na vida passada. Vovó HU foi uma das poucas pessoas que me deram calor nesta cidade estranha. Infelizmente, a realidade não é um conto de fadas. Pessoas boas não foram recompensadas. Pelo contrário, aquela gente sem coração da minha família, prosperando em cima dos meus ossos. Foi nesse mundo que o sistema nasceu de repente. Parabéns, hospedeiro. Sistema ativado. Eu, por outro lado, soltei uma risada. Ativar o quê? Vovô HU não está muito bem agora? Desta vez, eu nunca mais o deixarei repetir os erros da vida passada. Na verdade, eu não só encontrei o vovô HU mais cedo, como ele me acolheu mais cedo também. E agora mesmo, já tínhamos chegado a um acordo. De agora em diante, vou morar nesta livraria. Ele cuida da loja durante o dia, e eu o substituo depois das 8 da noite. Ele não me paga salário, mas me dá comida. Eu sei muito bem que a livraria do vovô HU não está precisando de gente. Ele me deixou ficar, puramente porque ele tem um bom coração. Depois de me instalar, fui imediatamente para a cidade cinematográfica. Então, familiarmente, encontrei o sindicato dos atores. Custou apenas 10 yuans. E consegui uma carteira de ator. Graças a Deus. Ainda bem que não é daqui a alguns anos. Naquela época, para obter uma carteira, você não só precisava de um documento de identidade e um cartão bancário, mas também precisava escanear um código para entrar. Sem um celular, eu mal conseguiria me mover naquela época. O sono profundo guiado pelo sistema é realmente incrível. Agora só me sinto revigorado. Meu corpo inteiro exala uma sensação de leveza. Nesse momento, de repente me lembrei de uma coisa. Sistema. Quais são meus valores corporais atuais? No segundo seguinte, uma tabela de registro de valores apareceu. MUGE. AD. 20 anos. Aparência. 0. Valor de saúde. 41. Em estado de semi-saúde. Meu Deus! Perdi 60 quilos drasticamente. Minha aparência saltou de um número negativo de volta para um rosto. O sistema não se esqueceu de adicionar. Hospedeiro, meu valor de saúde original era apenas 30. Agora já subiu para 41. Este negócio é como compre um, leve dois. Mas quando continuei a ler, descobri que havia várias novas estatísticas abaixo. Eu imediatamente perguntei ao sistema por que não as tinha visto ontem. Quem diria que o sistema responderia assim? Por que com o que você tinha ontem, hospedeiro?
Você não seria capaz de entender o verdadeiro significado dessas estatísticas. Fiquei instantaneamente sem palavras. Depois de concluir os documentos, andei mais algumas vezes pela cidade do cinema. Meu corpo logo começou a se sentir cansado. Eu bocejei e voltei lentamente para a livraria. Quando cheguei à livraria, vovô Agao estava lendo um livro com seus óculos de leitura. Quando ele me viu voltar, sorriu e disse: "Deixei comida para você." Eu olhei para baixo e vi 2 pães brancos cozidos no vapor, e uma grande tigela de macarrão com carne de porco e chucrute, e também uma tigela rala de leite de soja, tão rala que se pode ver o reflexo. Claramente, eram apenas sobras, mas ainda emanavam vapor quente. Era óbvio que tinham acabado de ser aquecidas no micro-ondas. Ele apontou para o depósito ao lado. "Peguei um conjunto de lençóis para você. Coma e vá para a cama cedo." Murmuramos um abafado. "Obrigado, vovô." Vovô Agao saiu alegremente com sua bengala. Eu olhei para suas costas trêmulas. Não fui me despedir, porque eu sei que a casa dele não é longe daqui, e que ele mora com seu filho e nora inúteis. A razão pela qual eu não fui me despedir dele é porque eu sei. A nora fofoqueira do vovô Agao é a que menos suporta vê-lo ser bom com os outros. Se ela visse minha existência, quem sabe quanta aversão ela sentiria pelo vovô Agao. Eu abaixei minha cabeça e mordi um pão cozido no vapor com força. Claramente era tão macio e perfumado. Mas no segundo seguinte, uma gota de água escaldante caiu sobre o pão branco como a neve. Enquanto eu comia vorazmente, eu secretamente jurei no meu coração: "Vovô Agao, eu definitivamente vou viver. Eu vou ficar muito rico. Muito, muito rico." Então eu, como um turbilhão, comi a comida e a sopa até não sobrar nada. Depois de lavar a louça, eu entrei no armazém. Como esperado, ainda era o mesmo leito da vida passada. Um conjunto de roupa de cama branca com flores azuis que já estavam desbotadas. Ainda exalava um leve cheiro de algodão sujo. Justamente quando o sistema pensou que eu estava me preparando para dormir, eu de repente me virei e voltei para a livraria. Depois de vasculhar as estantes por um longo tempo, finalmente peguei um volumoso dicionário Xinhua. O sistema ficou imediatamente estupefato. Mas ele não sabia quantas vezes fui ridicularizado por ser inculto na vida passada. Embora eu possua um QI de 138 nesta vida, meu cérebro ainda está vazio. Não pode ser. Eu devo aprender com o conhecimento mais básico, preenchê-lo passo a passo. Eu secretamente tomei uma decisão no meu coração. O sistema não pôde deixar de lembrar: "Hospedeiro, já está muito tarde." Eu respondi sem levantar a cabeça: "Não importa, eu tenho você de qualquer maneira." Imediatamente depois, fiquei completamente chocado com meu próprio QI de 138. Cada palavra que eu li era como fita dupla face, firmemente presa na minha mente. Eu consigo até lembrar precisamente em qual página aquelas palavras estavam. Qual linha. Isto é o verdadeiro ler uma vez, lembrar para sempre. Não só isso. Minha velocidade de leitura alcançou 10 linhas por olhar. Em apenas 1 hora e meia, eu terminei de ler 1/5 deste dicionário maçante. Isso significa que eu só preciso de menos de 8 horas para memorizá-lo completamente. Neste momento, eu era como um demônio ganancioso, absorvendo o conhecimento loucamente. Embora minha cabeça estivesse latejando de dor, meus olhos também estavam incrivelmente doloridos, mas meu coração sentia uma alegria indescritível. Eu podia sentir claramente o cérebro vazio sendo preenchido pouco a pouco. A ignorância e a estupidez do passado estavam sendo descartadas gradualmente. Não pude deixar de jurar secretamente em meu coração que eu nunca mais viveria a vida que tive na vida passada. Nesse momento, a voz aguda do sistema de repente soou: "Hospedeiro, seu valor de saúde caiu para 38. Perigo." O aviso do sistema tocou em meus ouvidos, mas eu ignorei completamente. Com a garganta rouca, forcei algumas palavras. "Aguenta mais 1 hora." Como resultado, assim que cheguei às 2 da manhã, tudo ficou escuro diante dos meus olhos. Eu só podia interromper à força esse modo de leitura suicida. No segundo seguinte, tudo girou. Com a cabeça pesada e os pés leves, voltei cambaleando para o armazém. Eu caí de cabeça na cama e perdi completamente a consciência. Pouco antes da consciência desaparecer completamente, dei uma ordem final ao sistema: hibernação forçada.
Precisa me acordar amanhã às 6 da manhã. Mas, quando o sistema estava prestes a iniciar a hibernação, eu falei de repente. Espere. Quanto eu peso agora? O sistema imediatamente exibiu o número. 52 quilos. Posso trocar no máximo 2 quilos. Eu não hesitei nem um pouco. Eu quero trocar por beleza. Troque aqueles 2 quilos. O sistema parece querer me dissuadir. Afinal, meu nível de saúde atual já está baixo na linha de perigo. Mas eu o interrompi diretamente. A beleza é minha única carta na manga para virar o jogo agora. Instantaneamente, uma leve corrente de calor percorreu meu corpo. Parece muito melhor do que da última vez. Eu imediatamente anotei as informações importantes. O calor da troca está relacionado ao número total de peso. Em seguida, um cansaço infinito me consumiu. O sistema silenciosamente apagou as luzes. Iniciou a hibernação forçada. Às 6 da manhã do dia seguinte, fui acordado pontualmente. Corri direto para o banheiro na primeira oportunidade. Infelizmente, minha pele no espelho ainda estava amarelada. Meus traços ainda eram tão comuns. Inconformado, me aproximei do espelho. Finalmente descobri que as marcas de acne no meu rosto pareciam ter sumido um pouquinho. Ok. 2 pontos de beleza são apenas esse efeito. Lavei-me resignadamente e saí. Vovô Agal já havia chegado. Ao me ver, disse sorrindo. Ele dormiu particularmente bem na noite passada. Eu sabia em meu coração que o avô estava apenas me confortando. A livraria tem uma porta de enrolar. Não é tão fácil para um ladrão entrar. Vovô Agal pareceu perceber meus pensamentos. E acrescentou. E com você aqui, rapaz? Eu posso sair do trabalho mais cedo para ir para casa ver meu neto. Só então eu realmente sorri. Ser capaz de ajudar o avô. Eu também estou particularmente feliz. Vovô Agal apontou com o queixo para a mesa. Café da manhã. Coma rápido. 2 grandes pães de carne. E um copo de leite de soja. Eu estava faminto a ponto de meus olhos brilharem. Comi um grande pão de carne em 2 ou 3 mordidas. Justamente quando eu estava prestes a pegar o segundo pão, vovô Agal olhou com surpresa. Como você ficou tão faminto? Coma devagar. Se não for suficiente, eu trago mais para você ao meio-dia. Eu engoli rapidamente o pão que estava na minha boca. E revelei meu plano. Vovô, não precisa guardar comida para mim ao meio-dia. Eu não vou voltar. Onde você vai? A voz de vovô Agal estava cheia de choque. Eu sorri um pouco sem graça. E disse 3 palavras. Cidade do cinema. Assim que essas palavras saíram, vovô Agal ficou paralisado no local. Ele não pôde deixar de me examinar da cabeça aos pés, os olhos cheios de incredulidade. Eu entendo. Aos olhos dele, eu sou apenas um figurante de aparência comum, que ninguém encontraria no meio da multidão. Um rosto como esse está destinado a ser figurante a vida toda. Como esperado, o vovô Agal hesitou por um longo tempo, e então falou. Jovem, ouço o conselho de um velho. Nesse ramo, talvez nenhum em 10.000 consiga sobreviver. É melhor encontrar um emprego de verdade. Eu balancei a cabeça sorrindo. Vovô, obrigado. Mas eu já me decidi. Vendo que não conseguia me dissuadir, vovô Agal só pôde suspirar impotente. Tudo bem então. Vá em frente. Até montando cavalos dá para ganhar a vida. Mas ele não tem ideia que desta vez eu não estou indo para ganhar a vida, mas para desencadear uma enorme tempestade. Eu olhei para o vovô Agal com aquele ar, expressão de quem merece ser ignorado. Em vez disso, sorri de orelha a orelha. Vovô, não se preocupe. Definitivamente serei uma grande estrela no futuro. Depois de ouvir o vovô Agal, faltou só escrever na testa dele. Você? Impossível. Mas ele finalmente não disse nada. Apenas assentiu fracamente. Assim que ele se virou para sair, lembrei-me de algo e voltei. Vovô, posso levar um livro? Se estragar, a família Zal paga. Assim que o vovô Agal ouviu, pareceu achar que ainda havia esperança para mim. Interrompeu o que ia dizer. Pegue qualquer um daqueles livros usados. Pegue qualquer um. Lembre-se de devolvê-lo. Fui dar uma olhada. Eram mesmo um monte de livros velhos. Passei os olhos por eles. E tirei um livro chamado Aço. Como foi temperado. Enfiando no saco plástico e indo embora. Esta vida. Meu caminho também será forjado como aço. Indian Old Studios nunca carece de sonhadores. Inúmeros jovens voam como mariposas para a chama.
tornando-se a base desta vasta base. O ideal é exuberante, mas a realidade é esquelética. Fui rejeitado em 3 sets de filmagem seguidos. O motivo inicialmente era o mesmo. Baixa estatura. Aparência comum. Personagem de nível inferior nas multidões. Quando cheguei ao 4º set de filmagem, já era meio da manhã. Era um set de filmagem de um drama de época. Estavam filmando uma grande cena de guerra. Gastei saliva. Disse que não queria dinheiro, só queria entrar para aprender. O assistente de produção só então me deixou entrar. Apenas esta cena. Filmada repetidamente mais de 10 vezes. Diretor assistente. Fazendo todos girarem. Justamente neste momento, um ator coadjuvante audacioso não conseguiu se conter e gritou: Diretor, você disse claramente agora há pouco que virar à esquerda não precisava levantar a bandeira. O diretor assistente ficou envergonhado e irritado na hora. Quem disse isso? Que saia daqui! Um ator coadjuvante alto e forte se levantou bruscamente. Quem tem medo de quem? Você é que não presta e ainda culpa os outros. O diretor assistente ficou completamente inflamado de raiva. Você entende? Você é o diretor ou eu sou o diretor? Vendo que uma grande batalha estava prestes a explodir. Bah! Pare de se achar só porque tem uma peninha no chapéu. Aquele ator coadjuvante alto e forte cuspiu diretamente. Você não é ninguém. O diretor assistente estava furioso, batendo os pés. Qual é o seu nome? Seu avô não muda de nome nem de sobrenome. Fui Anchiu. Depois de gritar, ele arrancou o capacete e jogou-o violentamente no chão. O diretor assistente ficou tão furioso que começou a xingar. Rola! Não pense em ganhar um centavo aqui nunca mais. Quem se importa? Fui Anchiu tirou a armadura ali mesmo e foi embora sem olhar para trás. O diretor assistente ficou furioso, mas ele só podia gritar com a cara dura. Ação! Continuem filmando! O mundo continua girando sem ele. Mas o assistente se aproximou rapidamente. Diretor! A formação desta cena já está no limite. Falta uma pessoa naquele canto. Fica feio. O diretor assistente ficou ainda mais irritado. Você está morto? Não está vendo gente por toda parte? Enquanto dizia isso, ele apontou o dedo bruscamente. Para mim, que estava distraído. Você aí, venha substituir. O assistente acenou com a mão rapidamente. Diretor! Ele é tão comum. E é muito baixo. Quem consegue dizer se é bonito ou feio com a armadura? O diretor o interrompeu diretamente. A altura ainda está certa. Então ele se virou e gritou comigo. Ei! Aquele que está distribuindo água. Fique atrás daquele grandalhão. Ao ouvir isso, larguei a água imediatamente. Peguei a armadura pesada e comecei a vesti-la desajeitadamente. Não sei se é porque meu QI aumentou. Sinto que minhas mãos e pés estão muito mais ágeis. Vesti a armadura rapidamente. E rapidamente fiquei na posição designada. Essa cena é um sofrimento total. O nível do diretor é péssimo. Centenas de pessoas correndo sem rumo sob o sol forte. Estou encharcado de suor. Tonto e com a visão turva debaixo da armadura. O café da manhã já foi digerido há muito tempo. Cerro os dentes. O cérebro acompanha os comandos. Mas meus membros já estão moles como macarrão. Justamente neste momento, um alarme tocou na minha cabeça. Hospedeiro. O valor de saúde caiu para 30. 30. Murmurei para mim mesmo. Qual é o problema? O sistema friamente avisou. Normalmente, apenas pacientes com doenças crônicas têm valores de saúde tão baixos. Se você morrer, minha missão também falhará. Eu não me importei em responder. Arfando, me virei. De repente, levantei a peça de xadrez na minha mão. No segundo seguinte, de repente, senti meus membros mais leves. Mesmo a dor nos músculos internos diminuiu muito. Fiquei imediatamente vigilante. Sistema. O que está acontecendo? Isso não seria um lampejo de lucidez antes da morte? O sistema ficou instantaneamente sem palavras. Parece que a inteligência foi trocada em vão. Corta! A voz do diretor finalmente soou. Essa foi boa. E é. Uma explosão repentina surgiu da multidão. Uma salva de palmas fraca e sem entusiasmo. Em seguida, o assistente anunciou aos berros. O diretor Ian falou. Hoje, a marmita para todos. Se não for suficiente, peça mais. Imediatamente, explodiu no set. Uma salva de palmas em agradecimento à generosidade do diretor Ian. Eu tirei o capacete e soltei um longo suspiro.
Primeiro, devolvi a armadura. Mas eu não esperava que aquele assistente continuasse me olhando com um olhar estranho. Provavelmente se perguntando como um novato como eu poderia se sair melhor do que os veteranos. Mas no momento em que terminei de devolver a armadura, no momento em que me virei, eu pude ver claramente que o pouco de admiração e curiosidade em seus olhos se apagou instantaneamente. Com certeza. De que adianta ter talento com esse meu rosto comum? Aos olhos dele, eu nunca vou conseguir fazer sucesso nessa vida, mas eu não me importo nem um pouco, porque a marmita chegou. Arroz cheiroso, com berinjela agridoce e ovos mexidos com tomate. As crianças do diretor colocaram a mão no bolso. Cada um ganhou uma coxa de frango extra grande. Esta comida rica em calorias é uma assassina de corpos para os outros, mas para mim é uma ração salva-vidas. Eu mandei ver 2 marmitas direto. Roí 2 coxas de frango. E engoli 2 garrafas grandes de água. Mas aquela pontada de fome ainda não passou. Então, sob o olhar chocado do tio ao lado, eu abri a terceira marmita sem mudar de expressão. O olhar dele era simplesmente uma expressão de sublime espanto pelo meu apetite. Mas o que ele não sabia é que fazia muito tempo que eu não comia uma refeição completa. Eu terminei de comer a última garfada e perguntei friamente na minha mente: Sistema, qual é o meu peso atual? O sistema respondeu em um segundo: você acabou de comer e beber cerca de 2 quilos. 2 quilos, exatamente. Eu ordenei imediatamente: converta tudo em inteligência para mim. O sistema surtou completamente. Você está louco? Por que você trocaria por inteligência? Ao ouvir isso, eu sorri friamente. Eu não estou nem um pouco cansado agora. Claro que ele não sabe. Tudo isso é uma ilusão de paralisia hormonal. Ele menos ainda sabe. Eu só quero aproveitar um QI de 140. Experimentar a sensação de ser um verdadeiro gênio. No segundo seguinte, eu só sinto meu corpo esquentar levemente. O mundo diante de mim instantaneamente se torna mais claro do que nunca. Eu ainda não tive tempo de apreciar esse sentimento maravilhoso. Um som veio aos meus ouvidos. Pequeno. Comendo tanto. Tenha cuidado para não vomitar quando correr à tarde. Eu levantei a cabeça e descobri que era exatamente o tio que estava me provocando agora há pouco. Eu imediatamente sorri agradecido. Obrigado por me lembrar, tio. Mas eu tenho um apetite naturalmente grande. Nada. Uma soneca completa. Procurei por um lugar para descansar e não encontrei. Todas as áreas com sombra estavam ocupadas. No final, só consegui encontrar um canto encolhido na sombra do palanque de revista das tropas. Então peguei o livro que trouxe da livraria. O sistema está gritando de novo na minha cabeça. Mestre, minha condição física atual exige descanso imediato. Abri o livro sem levantar a cabeça. Nada. Isso conversamos à noite. No tempo de uma soneca completa. Acabei lendo o livro inteiro. Quando terminei de ler este livro, um enorme impacto me atingiu instantaneamente. Era um tremor profundo na alma. Acontece que talento e um QI excelente são separados por pouco, mas o efeito é completamente diferente. Minha velocidade de leitura decolou. Não só isso. Eu absorvo cada gota de conhecimento. Até o início das filmagens da tarde, relutantemente coloquei o livro de volta na bolsa. Tenho que dizer, graças ao sono forçado do sistema, eu estive ocupado o dia todo. Eu nem dormi ao meio-dia. E ainda estou cheio de energia à tarde. Logo o dia de filmagem terminou. Estou segurando o pesado 100 yuans de dinheiro suado. Parece uma vida passada. Esta é a minha ressurreição. O primeiro dinheiro que ganhei. Eu corri imediatamente para o balneário. Tomei um banho quente e refrescante. E comprei um conjunto barato de roupas para trocar. A partir de hoje, finalmente tenho 2 conjuntos de roupas para alternar. Voltando para a livraria. O vovô H.U., como sempre, me deixou o jantar. Uma tigela de macarrão com molho frito. Uma espiga de milho cozido. E o leite de soja restante da manhã. Mas o jeito que ele olhou para mim continha um toque de mistério. Amigo, dê uma olhada rápida nisso. Eu abaixei a cabeça para olhar. Fiquei perplexo na hora. Era uma mochila de lona velha e surrada. O modelo era antiquado. E havia remendos ao lado. Vovô H.U. disse alegremente. Este era o que meu filho usava no ensino médio. Eu lavei. Você sempre carregando um saco plástico. Que feio.
Eu peguei a mochila em silêncio. Uma fragrância fresca de sabão em pó veio até mim. A mochila é velha, mas é muito resistente e limpa. Vendo que eu não disse nada, vovô H.O. pensou que eu não gostava. De repente, ficou desamparado. Não pense que é ruim porque é velho. Esta mochila é resistente e pode carregar muita coisa. Ele explicou incessantemente, como se estivesse muito arrependido por ter trazido esta mochila. Eu levantei a cabeça abruptamente. Dei a ele um sorriso radiante. Vovô, eu gosto muito. Obrigado. Com esta mochila, minha nova vida começa oficialmente. A partir desse dia, eu comecei a viver uma vida rotineira. Durante o dia, trabalho como figurante no estúdio de cinema. Guarda, soldado, figurante A. Interpreto qualquer papel que me dão. Nunca recuso trabalho. Às vezes, se tiver sorte, posso até interpretar um cadáver. Do tipo que cai em sangue falso. Outras pessoas desprezam. Mas eu luto para conseguir. Só para aqueles envelopes vermelhos de 10 ou 5 moedas. Vento e sol. Chuva forte e calor escaldante. Eu não me importo com nada disso. Eu atuo desesperadamente. Mesmo que seja um papel pequeno, dou o meu melhor. Mas meu salário não aumentou nem um centavo. E nenhum diretor me chamaria para uma demonstração. Descobri essa joia bruta que sou. Então, depois do trabalho, eu me sentava sozinho em um canto para ler. Depois do trabalho, eu comia a marmita da equipe. Algumas marmitas eram intragáveis. Às vezes, encontrava cabelo e moscas. Mas eu comia mesmo assim. Se eu conseguia comer uma inteira, não deixava nem metade. Uma vez, encontrei uma barata enorme na marmita. Nem franzi a testa. Tirei e continuei comendo. Os figurantes ao lado ficaram boquiabertos. A partir daí, ganhei um apelido entre os figurantes. Barril sem fundo. Mas o que mais os chocava era que eu comia mais do que todo mundo. E não engordava nada. Pelo contrário, estava cada vez mais magro. Depois do trabalho, eu ia direto para a livraria. Eu lia e estudava ao mesmo tempo. Os 4 grandes romances clássicos. Romances clássicos. Poemas thug e canções song. Eu lia de tudo. Não temo quem se aproxima. Essas palavras estão profundamente gravadas na minha mente, preenchendo cada fenda. Mas ainda sinto que não é suficiente. Longe de ser suficiente. Minha alma anseia. Meu cérebro clama. Eu preciso de conhecimento. Eu tenho um cérebro de gênio vazio. Mas por dentro está um vazio. Eu preciso mudar. Então, eu leio todos os dias até às 3 da manhã. Descansando no canto até às 6. Dormindo apenas 3 horas por dia. Não estou apenas fazendo figuração. Estou lendo. O sistema me avisa que estou esgotando minha vida. Me aconselha a trocar por pontos de saúde rapidamente. Mas eu ignoro. Troco os 2 quilos de peso que ganho comendo marmitas todos os dias. Por beleza. Para mim, conhecimento e beleza são as coisas mais importantes. Contanto que eu não morra. Porque eu não gosto de socializar. Os figurantes dizem que sou reservado. Nesse dia, eu estava escondido em um canto lendo uma light novel. De repente, uma sombra me envolveu. Eu levantei a cabeça. Era o Anguial. Ele era um tanto famoso entre os figurantes. Todos o chamavam de Irmão Al. Comparado comigo, ele sempre conseguia papéis com falas. Papéis positivos. Eu perguntei com uma voz extremamente baixa. Olá, precisa de alguma coisa? O Anguial estendeu a mão e pegou meu livro. Tenho. Lendo light novels? Isso não é leitura para o ensino fundamental? Um aluno brilhante lendo isso? Eu perguntei sem expressão. Aluno brilhante? Quem? Não é você? O Anguial soltou uma risada estranha. Se não é um aluno brilhante, o que seria? Eu disse a ele calmamente. Eu não sou um aluno brilhante. Eu falhei no Gaokao. O Anguial não esperava que eu fosse tão franco. Ele ficou engasgado de repente. Eu estendi a mão calmamente. Agora você pode me devolver o livro? Desculpe incomodar. O Anguial sorriu com desdém. Mas seus dedos de repente relaxaram. Com um estalo, meu livro caiu no chão. Eu silenciosamente me curvei para pegar o livro. Virei precisamente para a página anterior. E continuei lendo. O Anguial ficou furioso ao ver que eu ousava ignorá-lo. E seu rosto ficou vermelho de raiva. Não finja. Como um cão sarnento. Por que você não se olha no espelho? Tão feio. Nunca pense em ter sucesso na vida. Eu calmamente virei outra página do livro.
Vendo que eu era impassível, Wang Yao, seu rosto ficou vermelho de raiva. Ele cuspiu e se virou para ir embora. O sistema não pôde deixar de perguntar. Reivindicador. Por que ele te incomodaria? Eu folheava o livro e o acessava na minha mente. Você não é o sistema mais avançado? Como você não consegue ver algo tão simples? O sistema imediatamente se defendeu. Minha capacidade de cálculo é a mais forte. Mas eu não entendo as emoções de vocês humanos. Humanos sempre fazem coisas sem sentido. Eu murmurei para mim mesmo. Sim. Sem sentido. Eu revidei friamente. Meus olhos são melhores que os seus. Quanto ao coração, eu realmente não tenho um. Eu pedi desculpas imediatamente depois de ouvir. Isso, ao contrário, deixou o sistema sem saber como responder. Então, decidi não dificultar para ele. E lentamente revelei a verdade. Wang Yao é o amante do assistente de direção. Originalmente, ele deveria interpretar um guarda com um papel importante. Mas antes das filmagens, o diretor descobriu que ele nem conseguia memorizar as falas. Ele o repreendeu diretamente e o substituiu. Que coincidência! Trocaram ele pelo seu maior rival. O sistema não entende. O diretor nem te escalou. Por que ele está descontando em você? Eu continuei a explicar. Mais tarde, houve uma cena em que eu estava de pé, reto, como figurante. O diretor passou e me elogiou pela dedicação. Até me usou como exemplo. Ele não se atreve a irritar seu rival. Então, ele vem me encher o saco. O sistema ficou em silêncio. Isso é a covardia e a transferência de raiva dos humanos. Eu não pude deixar de rir. Transferência de raiva não é o termo mais preciso. Eu continuei lendo o livro e murmurei. Eu senti raiva. Finalmente, eu decidi que iria conquistá-lo. Após ler o último parágrafo, eu e Changshu nos levantamos para pegar o almoço de hoje. A filmagem da tarde começou. Eu não esperava que o Wang Yao realmente tivesse alguma influência. Ele foi substituído agora de manhã. À tarde, conseguiu outro papel de guarda. Este guarda teve ainda mais azar. Descobriu evidências de traição. Foi diretamente estrangulado. E ainda simularam um suicídio por enforcamento. Mas aqui está o problema. O Wang Yao é muito baixo. Mesmo em cima de um banquinho, não consegue alcançar o fundo do armário. O assistente de direção não conseguiu conter a reclamação. Eu te pergunto, por que você insistiu em fazer esse papel? Você não se conhece? O rosto de Wang Yao ficou vermelho. Não se atreveu a responder uma palavra. O assistente ameaçou novamente. Se o diretor chegar, vai me xingar de novo. Acho que é melhor você desistir. Vendo que o papel estava prestes a escapar novamente. Wang Yao estava suando frio de ansiedade. Nesse momento, ele viu aquele livro no meu banquinho não muito longe. Seus olhos brilharam. Imediatamente correu e o pegou. De quem é este livro? O assistente perguntou casualmente. De um figurante. Peguei emprestado para usar. Wang Yao colocou meu livro na cadeira com entusiasmo. Colocar isso embaixo do pé não seria alto o suficiente? O assistente hesitou um pouco. Não ficaria óbvio se a câmera filmasse? Minhas calças sempre conseguem cobrir. Diretor, posicione-se agora. O assistente não se importou mais com isso. Rapidamente preparou a câmera e se preparou para filmar. Wang Yao pisou no meu livro. Ele estava extremamente orgulhoso. Não só resolveu o problema, mas também estragou meu livro. Foi uma vitória dupla. Ação. Gravando. Wang Yao ficou na ponta dos pés, fingindo que não alcançava. A lama na sola do sapato esfregou no meu livro com força. Depois de esfregar, ele ainda achou que não era suficiente. E esmagou a capa com força. De repente, um estalo. Seu pé escorregou. Perdeu o equilíbrio instantaneamente. Com um estrondo, ele caiu da cadeira. O que aconteceu? O diretor, que estava sonolento, acordou instantaneamente. Você fugiu na ponta dos pés. Wang Yao estava com tanta dor no traseiro que quase rachou, olhando para o meu livro com raiva. A capa daquele livro já estava quase caindo. Restava apenas uma camada de pele pendurada. Com aquela esfregada intencional dela agora há pouco, a capa caiu na hora. O diretor a reconheceu e explodiu no local. Por que é você de novo? Você é uma alma penada, não é? Vaza daqui! Então ela se virou para o assistente. Pare de enfiar essas almas penadas na equipe o tempo todo. Você também quer ser demitido? O assistente ficou ainda mais assustado. E rapidamente chamou alguém para expulsar o Wang Yao. O diretor gritou impacientemente.
É aquele ator? Diretor. Estou aqui. Um ator alto. Chegou correndo, ofegante. Era Kim Yan-sil, que estava escalado para interpretar o papel. Ela foi até a cadeira. Silenciosamente, ela pegou meu livro e a capa que havia caído, colocado em um canto fora do alcance da câmera, e então subiu no banco. Completou a cena com sucesso. Após a cena, Kim Yan-sil, segurando meu Janier, caminhou até um canto, ofegante. Irmãozinho. Eu estava sentado em um banquinho, mastigando minha marmita, vendo-a forçar um sorriso. Irmão Xiu. Kim Yan-sil caminhou até mim e me entregou o livro. Seu livro. Eu coloquei a marmita de lado, peguei e examinei cuidadosamente. A capa do livro já estava colada com fita adesiva. Eu colei o livro e limpei. Kim Yan-sil trouxe um banquinho e se sentou comigo. Obrigado. Eu dei um sorriso. Eu é que deveria te agradecer. Kim Yan-sil respirou aliviado. Ainda bem que você me avisou agora há pouco. E ainda por cima, eu não consegui encontrar o figurinista para te dar seu anel. Eu comi um bocado de comida. Ainda bem que as roupas dos nossos guardas parecem todas iguais. Mas Kim Yan-sil ainda perguntou preocupado. Então você não tem figurino? O assistente de direção não te repreendeu? Eu respondi casualmente enquanto verificava o arroz. Eu fui me divertir. A cena com figurino de batalha já foi filmada. Então, naturalmente, eu não sou necessário. Então o assistente de direção não te mataria de tanto xingar. Eu agi como se estivesse gaguejando. Eu disse ao assistente de direção. Você me ouviu atender o telefone ao meio-dia. Meu assistente pessoal disse que o horário das filmagens foi alterado para as 3 horas. Eu pensei que a nossa também tinha sido alterada. Depois de dizer isso, eu olhei cautelosamente para Kim Yan-sil. Irmão Xiu. Você não vai ficar bravo comigo, vai? Kim Yan-sil grunhiu. Lembrei que, ao meio-dia, eu realmente estava sentado ao lado dele. E ele realmente atendeu o telefonema do assistente pessoal. Então ele não deu importância. Em vez disso, perguntou. Já que você disse isso, o assistente de direção te perdoou? Eu balancei a cabeça obedientemente. O assistente de direção e o assistente pessoal são melhores amigos. Talvez ele tenha dado um desconto por causa dele. Kim Yan-sil. Claro que sim. Os dois são tão próximos que compartilham as calças. Continuei comendo arroz em silêncio. Mas essa cena não é importante. Ainda bem que eu, Xiu, não me atrasei para essa. Um assistente particular errar algo tão importante. É muito pouco profissional. Pouco profissional. Acho que ele é muito profissional. Kim Yan-sil rangeu os dentes. Por causa daquele amante dele. Fingi confusão. Que amante? Vamos ter que raspar a cabeça no nosso set de filmagem? Kim Yan-sil olhou para mim com frustração. Preste mais atenção. Alguém vai te vender. E você ainda vai ajudá-los a contar o dinheiro. Ao ouvir isso, fiz uma cara inocente. Eu não tenho dinheiro. O que as pessoas ganhariam me enganando? Tudo bem, tudo bem. Kim Yan-sil acenou com a mão. Você vai ficar comigo a partir de agora. Respirei um pouco. Eu sorri imediatamente. Obrigado, irmão Xiu. Kim Yan-sil é um veterano aos olhos de todos. Sua rede e status não são piores que os de Wang Yao. Ele me observou engolir a segunda metade da frase. Mudei de assunto e disse. De qualquer forma, azar o dele. Bem feito para ele por ter caído. Que pena do seu livro. Foi pisoteado por aqueles pés fedorentos. Eu imediatamente parecia angustiado. Sim. Este livro foi emprestado em segunda mão. Agora terei que pagar por ele. Eu pagarei por isso para você. Kim Yan-sil decidiu imediatamente. Você nem recebeu seu salário por minha causa. E ainda perdeu um livro. Isso não faz sentido. Eu disse com gratidão. Então, obrigado, irmão Xiu. Kim Yan-sil me deu mais algumas dezenas de yuans e foi embora. Depois de comer, eu cantarolei uma música desafinada enquanto segurava o livro. Coloquei na bolsa e voltei para a livraria. Eu disse ao vovô H.U. com pesar. Vovô, sem querer, estraguei Janier. Eu pago para o senhor. O quão estragado está? Deixe-me ver. Vovô H.U. colocou seus óculos de leitura. Eu abaixei minha cabeça. Não precisa ver. Ganhei muito dinheiro hoje. Considere que eu comprei. Você, garoto. Vovô H.U. suspirou. E não disse mais nada. Em um piscar de olhos, passou meio mês. Eu fiquei em frente ao espelho, avaliando a mim mesmo. Nessas 2 semanas, eu aumentei 2 pontos de beleza todos os dias.
Hoje deu exatamente 30 pontos. É hora de verificar os resultados. Eu imediatamente me aproximei do espelho e descobri que a mudança não era grande. Mas minha memória é incrível. Lembro-me claramente de como era há 2 semanas. Então, percebi algumas pequenas mudanças. Os olhos ficaram um pouquinho maiores. As sobrancelhas bagunçadas também estão mais arrumadas. O mais importante é que o nariz parece estar um pouco mais reto. Finalmente tem alguma curvatura. O sistema falou de repente. A beleza normal de uma pessoa está entre 50 e 60. Mais de 80 é considerado um cara bonito. Eu perguntei imediatamente. Então, qual é o nível dos meus 30 pontos atuais? Zé Ninguém. Você não percebe se não prestar atenção. Só percebe o quão feio é se olhar com atenção. Eu fiquei completamente sem palavras. Você é bem direto. Mas não é só a aparência que mudou. Há também minha reserva de conhecimento. Cada vez que eu leio 1 hora a menos de um livro, eu não esperava ser tão cruel. Eu simplesmente tirei 1 hora do meu tempo de sono. O sistema também ficou em silêncio. Se você continuar fazendo isso tão desesperadamente, seu nível de saúde vai continuar caindo. Ele até me aconselhou a trocar por pontos de saúde. Mas eu sempre respondi a ele: obrigado. Da próxima vez, com certeza. De qualquer forma, tem hibernação forçada. Corpo desastroso. Também pode obter um relaxamento mórbido. E foi assim. Dias trabalhando como figurante. Noites lendo e praticando caligrafia. Durou muito tempo. Para ganhar peso, eu comia chocolate barato freneticamente. E refrigerantes. À noite, eu também ia ao mercado noturno, escolhendo especificamente os alimentos baratos e em grande quantidade para comer. Para ganhar peso, eu estava simplesmente arriscando minha vida, ingerindo gordura e carboidratos. Esse excesso de comida irresponsável também causou ao meu estômago danos irreparáveis. Ao mesmo tempo, a vida de figurante no set também não era fácil. Eu era baixo. Sempre me davam os piores papéis. Feio para caramba. Só consigo trabalhos ingratos e pesados. Sistema de transformação. Eu só servia de cenário. Ficava parado por horas. A toda hora. Nem podia mostrar o rosto. Suspenso. Eu observei o cadáver na sala sem poder fazer nada. Em pleno verão, meu rosto coberto com gesso espesso. Eu mal conseguia respirar de tanto calor. Pior ainda, o calor de agosto. Era insuportável usar roupas grossas de linho. Correndo na terra amarelada. O suor encharcava meu corpo. Uma brisa soprou. Eu senti um calafrio. Nem me preocupei em trocar de roupa. Comecei a comer minha marmita com a roupa molhada. Resultado, peguei um resfriado naquela noite. De volta à livraria, comi compulsivamente de novo. Devorei todo o jantar que o vovô H.U. havia deixado. E não sobrou nada. Mas, por mais saborosa que fosse a comida, eu não conseguia sentir o gosto. Meu nariz está entupido. Minha língua também está dormente. Tudo que como parece que estou mastigando algodão. Vovô H.U. olhou para minha cara e perguntou, preocupado, que algo estava errado. Amigo, você está resfriado? Não. Eu forcei um sorriso. As filmagens do sistema Shanshui me deixaram um pouco resfriado. Vou ficar bem depois de uma soneca. Vovô H.U. ainda estava preocupado. Eu imediatamente peguei a comida e mostrei a ele o fundo da tigela, limpo. Se eu estivesse realmente doente, não teria um apetite tão bom. Só então ele acreditou à força. Mas ele ainda desenterrou um pacote de açúcar mascavo e cozinhou uma grande tigela fumegante para mim. Água com açúcar mascavo. Eu não recusei a tigela inteira. Eu engoli tudo. Vovô H.U. me viu entrar na cama com seus próprios olhos. Só então ele saiu aliviado. O sistema pensou que eu finalmente poderia descansar bem. Quem diria que eu imediatamente agiria como um ladrão? Levantando-me, peguei em sonho do pavilhão vermelho e tapei-o de novo. O sistema quase sufocou. Hospedeiro, o que você está? O que é que eu tenho? Eu estava totalmente indiferente. O sistema perguntou, seco. Você já não terminou de ler Sonho do Pavilhão Vermelho? A versão é diferente. Esfreguei as têmporas. Este livro tem que ser lido pelo menos 5 vezes. Nesse momento, minha cabeça doía terrivelmente e meu cérebro estava tonto. Eu estava com frio por todo o corpo. Eu sei que meu corpo está soando o alarme. Sistema. Qual é meu valor de saúde atual? 25. Já chegou ao ponto de ficar doente a cada 2 ou 3 dias.
Ainda bem. Eu soltei um suspiro de alívio. Achei que ia morrer. O sistema quase suspeitou que seu programa estava errado. Isso é ainda bem? Virei uma página do livro. Quer dizer, é o nível em que ainda posso aguentar? Não é como se eu estivesse doente demais para sair da cama. O sistema quase morreu de tanto rir da minha lógica torta. De repente, um zumbido atacou meus ouvidos. Meus movimentos pararam abruptamente. Sistema, por que você não está me ajudando a regular meus hormônios? O sistema ficou estranhamente em silêncio por um momento. Quando você percebeu? Eu abri vagamente enquanto colocava o livro no meu rosto. Na segunda vez que você fez algo. Naquele momento, eu estava exausto como um cachorro morto. Mas meu corpo de repente ficou leve. Isso é muito anticientífico. E neste mundo, a única existência anticientífica é você. Então eu deduzi que foi você quem fez isso. O sistema permaneceu em silêncio. Um hospedeiro com um QI alto também se torna problemático. Eu tirei o livro e meus olhos brilharam com uma luz dourada. Ajudar as pessoas até o fim. Levar Buda até o oeste. Eu sei o motivo pelo qual você está me ajudando secretamente. Mas ajudar uma vez é ajudar. E ajudar 100 vezes também é ajudar. Só me ajude mais uma vez hoje. O sistema finalmente cedeu. Uma leve corrente de calor percorreu meu corpo instantaneamente. A dor de cabeça diminuiu pela metade imediatamente. Me senti revigorado. E me dediquei à nobre causa da leitura. O sistema suspirou internamente. Impotente. Mas eu insisto em desafiar meus limites. Aguentei firme até as 2 da manhã. E pratiquei caligrafia por mais 1 hora. Quando me deitei, minhas mãos ainda tremiam. Sem sequer ter tempo de ordenar ao sistema. Eu desmaiei diretamente. Sem que eu soubesse. O sistema não só apagou a luz para mim, como também tirou do próprio bolso 5 pontos de energia, para secretamente levar minha saúde de volta para 28. No dia seguinte, quando acordei, me senti muito melhor, embora meu corpo ainda estivesse dolorido. Sinto que ainda posso escrever 500.000 caracteres, porque hoje é um grande dia. Minha beleza finalmente ultrapassou os 50. Isso significa que finalmente saí da categoria de feios. Entrei na categoria de pessoa comum. Corri apressadamente para o espelho. O homem no espelho tem pálpebras únicas, nariz achatado, lábios grossos. Mas essa banalidade. Até mesmo um rosto um pouco feio reunidos. Na verdade, tem um senso estranho de harmonia. O eu de agora é apenas comum. Mas já estou muito satisfeito. Imediatamente depois, na minha mente, dei novas instruções ao sistema. A partir de hoje, me ajude a melhorar o tom e a textura da pele. De repente, lembrei de algo e acrescentei. Ah, sim, sou muito baixo. A partir de hoje, troque para mim a cada 3 dias. 1 centímetro de altura. O sistema, no entanto, hesitou um pouco. Crescer 2 centímetros por semana não seria muito rápido? Você já tem 20 anos. Eu disse sorrindo. Ainda dá para dar um estirão aos 23? Eu só tenho 20, está tudo bem. Depois de tomar o café da manhã, fui direto para o shopping. Que sorte! Estava numa produção de drama histórico de época. Consegui um papel de figurante a longo prazo. O clima em setembro ainda estava insuportavelmente quente. Eu estava vestindo uma armadura pesada, seguindo o grupo principal correndo de um lado para o outro. Alguns dos figurantes líderes claramente não tinham bom senso. Eles transformaram a formação básica da corrente dourada em algo parecido com pastoreio de ovelhas na estepe. O diretor estava furioso, amaldiçoando incessantemente. Meus lábios racharam. As maldições do diretor eram intermináveis. Quando ouvi isso, percebi que era o diretor Ian da última vez. Suas cabeças são feitas de madeira? Tartarugas! Tartarugas! Se vocês não conseguirem de novo, ninguém vai comer hoje. Diretor, você nos disse para seguir as flechas no chão. Você é um porco? Você não consegue correr se não houver flechas? Desta vez, os figurantes explodiram completamente. Já estavam fartos desse diretor irritadiço. Só porque ele tem algum dinheiro, ele se acha. Algumas pessoas avançaram na hora. Parecia que uma briga ia começar. O local instantaneamente virou um caos. O barulho era ensurdecedor. Eu estava sendo empurrado de um lado para o outro. A multidão me deixava tonto. Meu corpo alternava entre quente e frio. Mais de 1 mês de excessos imprudentes. Finalmente explodiram de uma vez. Senti o mundo girar ao meu redor.
como uma lente embaçada, me deixando tonto. Abri a boca, mas nada saiu. No segundo seguinte, tudo ficou escuro. O mundo inteiro girava loucamente. Abri a boca, mas nenhum som saiu. Naquele instante, o sistema gritou freneticamente na minha mente. Hospedeiro, hospedeiro. Como você está? Instantaneamente. Tontura, enjoo, calor intenso, frio. Todas as sensações me dominaram. Eu cambaleei violentamente. E caí no chão com um baque.